Rapaziada, pintou o campeão, pintou o craque da Copa, pintou o primeiro time a ir voltar para o seu país de origem. Cara, ontem a gente presenciou Estados Unidos 4, Paraguai 1. Que joguinho, cara, que joguinho, cara. Surpreendentemente, tá? Surpreendentemente, minhas análises sobre os Estados Unidos não eram essas. Mano, 80% dos especialistas não acreditavam nessa vitória, assim, humilhante dos Estados Unidos em cima do Paraguai, que demonstrava ter uma boa defesa, um time sólido. E, cara, começou o jogo, a gente viu que nada disso, tá? Meus amigos, hoje é o dia do jogo do Brasil, tamo como? Caralho, velho. Eu tô com um pouquinho de ansiedade, eu nunca tive tão... Eu tenho 39 anos, vi Copa de 94, vi 2002, vi o drama de 98, aquele fracasso de 98, né? Não sei nem como definir. Vi o 7-1 e eu não fiquei tão ansioso assim desde 2006, cara. Eu tô ansioso com essa seleção, eu acredito que o Brasil ele vai chegar numa final, cara. Não, o Brasil ainda não jogou, então não dá pra saber, mas cara, apostando assim no seco, analisando e sabendo como todos os times, um esboço da maioria dos times, né? Porque falar que eu conheço Curaçao, eu tô mentindo. Mas a maioria dos times eu conheço, das seleções eu conheço. E, cara, o Brasil ele tem muitas chances de chegar numa final. Muito mais do que uma Espanha, tá? Muito mais do que uma Argentina, por exemplo. Mas isso aí é. Vamos ver no decorrer do campeonato. Mas ontem, cara, presenciamos um United States of America do nosso questionadíssimo Folarin Balogun do Monaco, sétimo lugar na França, e do nosso Kobe Bryant, sei lá, LeBron James americano, né? Eles acham que é o Christian Pulisic, cara, ex-Chelsea. Tínhamos também, cara, de conhecidos, McKinney, né, cara? McKinney, ex-Leeds, ex-Juventus. Acho que ele jogou no futebol alemão também. E tivemos também o nosso brasileirinho Serginho Deste, cara. Ex-Barcelona. Se eu não me engano, ele joga na Holanda. Não lembro qual time. Não sei se é o PSV ou se é o Feyenoord, não sei. Jogou bem. E do outro lado, cara, no Paraguai, cara, decepcionante, cara, esse Paraguai. Decepcionante. Tivemos Orlando Gil. Fraco, 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 fraco. Juan Cáceres, meu amigo. Cara, eu não sei descrever, cara, o que foi esses jogadores ontem, mano. Esse Juan Cáceres, cara. Cáceres. Cara, o cara sonhou com o Pulisic hoje, cara. Acordou, sonhou com o Pulisic, mano. Gustavo Gomes. Cara, um dos ídolos do meu Palmeiras. Um dos melhores jogadores de defesa do Palmeiras. Que sim, tá? Nesses últimos 2, 3 anos. Ele não tá na melhor fase. Ele já foi muito melhor que isso. Mas ontem, cara. Ontem ele incorporou o Gustavo Gomes Paraguai, cara. Caralho, irreconhecível o Gustavo Gomes ontem. Essa é a palavra. Eu não vou criticar ele, não, cara. Eu gosto dele no Palmeiras, mas, mano, ontem no Paraguai foi irreconhecível. E se eu pudesse mostrar alguns lances aqui e mostrar pra vocês no YouTube, vocês iam entender que o Cáceres foi horrível. Horrível, lixoso. O Bobadilha, ex-São Paulo, fez o gol contra. Foi ruim, foi. Mas o Gustavo Gomes, rapaziada. Ele tem uma. Se existisse um grau de porcentagem pra cada um nessa derrota, ele tem um grau muito grande nessa derrota, tá? Muito grande, cara. Então, pra explicar esse conceito de defesa, o vídeo seria gigantesco aqui, cara. E lembra que eu gosto de falar de tática aqui. Então, o conceito tático do Gustavo Gomes ontem foi horripilante, cara. Essa é a palavra, foi horripilante, mano. E um sistema de defesa, cara, no futebol, pra quem jogou minimamente um futebol competitivo, não precisa nem ser profissional, tá? Se você jogou uma várzea, algo mais competitivo, você sabe que um zagueiro bom, com tempo de bola, com noção de linha, tá? Noção de linha, noção de bote, tá? Zagueiro tem que ter muita noção de bote, senão ou ele vai fazer aquela tirada do ano de mestre ou ele vai fazer um pênalti barra vermelho, tá? Então, os zagueiros, os defensores têm noção. Além do que, né? Bola aérea, que o Gustavo Gomes tem. Saída, que hoje o futebol exige um zagueiro com uma boa saída.
E ontem o Paraguai não tinha saída, né? O Paraguai se propôs a linhas todas recuadas e jogar no contra-ataque. E não vamos falar mais sobre isso, relaxa. Então o Gustavo Gomes teve muita culpa, cara. Essa nota 5.9 do SofaScore aqui, às vezes o SofaScore dá uma fantasiada nas notas. É uma coisa que eu critico sempre. Tipo, o jogador, ele só acertou passe lateral, sim, no campo de ataque, assim, o time dele tá pressionando, mas ele tá acertando só passe lateral, ele acaba tirando, sei lá, 8, por causa só dos passes. E não fez falta em ninguém, entendeu? Isso eu acho bem falho, mano. Esse sistema de você ver as notas e falar, esse foi bom, esse foi ruim. Tá? A gente tem que ver o contexto do jogo e dos lances. E, cara, o Gustavo Gomes eu achei que ia ter uma nota pior que essa aqui. Até deram uma nota boa. 5.9 passa de ano, né? Cara, esse Alderete, senhor, cara, é pai amado. Que defensor fraco, cara. Que defensor fraco, meus amigos. O Júnior Alonso, acho que ele tá no Galo, né? A torcida do Galo já tava no Threads, né? Minha rede social, aí se vocês não seguem, aí eu falo sempre de futebol, tá lá no Threads aqui. Eu vou deixar no primeiro. Deve estar aí no primeiro comentário. Não sei nem se dá pra pôr link aqui no YouTube. Cara, o Júnior Alonso, meus amigos. A torcida do Galo falou: rapaziada do Paraguai. Meus irmãos, ele é assim mesmo, cara. Não foi o que vocês viram. Ridículo na esquerda, cara. Ridículo. E ele não tá. E por mais que vocês olhem aqui essa linha de 4, nenhum desses jogadores aqui fizeram lateral, tá? Eram 4 defensores mesmo. As funções de apoio ficaram pro Almiron, horrível também. E o Diego Gomes, funções de apoio. Então, basicamente, eles tinham 4 zagueiros e 2 lateral, cara. Uma linha de 6, cara, praticamente. É claro que fisicamente no campo não comporta. Então, eles ficavam mais ou menos aqui dando apoio. Agora, Bobadilha. Não tinha muita coisa que esperar. Aquele gol contra foi gol de. Cara. Eu não sei, cara. Eu revi os lances em câmera lenta e em tempo real em outros ângulos. Cara, ali tá mais pra desatenção. Aquele gol contra mais do que tudo, cara. Ali foi uma desatenção. E jogo de Copa do Mundo, cara, não pode estar desatento, porra. Não existe isso, cara. Ali qualquer zagueiro explodia a bola pra fora, chutava no amigo e até poderia entrar no gol, mas, cara, é reação rápida ali e ele não teve, cara. Desatenção total. O Enciso, irmão, o Enciso fez o que deu, cara. É um dos melhores hoje jogadores do Paraguai, habilidoso, tem bom passe, finalização dele não é tão boa assim, até tentou finalizar, tá? O Enciso, ele é tipo, pros mais velhos, ele é tipo um Valdívia, tá ligado? Um Valdívia. Corta 1, 2, 3 e acha, tá ligado? Era um tipo Valdívia. É um jogador que hoje em dia a gente não vê muito, é muito difícil. Porque jogador dessa qualidade de drible, a gente vê sempre jogado pela ponta, não pelo meio, né? Então, meus amigos, ó. Outro jogador aqui pra gente. Sanabria. Nulo. Nada fez. Não pressionou a primeira linha, não ajudou. Nulo. E, cara, eu só vou dar um adendo aqui. O Maurício, tá? O Maurício fez o gol, mas não jogou bem. E o Ramon Souza entrou depois, mas nada pôde fazer. Esses dois é do Palmeiras, tá? Alex Arce também não. O Maurício chamou atenção por causa que é brasileiro, virou Paraguai de última hora, não sei o que, blá blá blá. Mas, cara, aquilo que ele faz, aquele gol que ele faz ali, eu já vi ele perdendo muito gol ali no Palmeiras fazendo aquilo ali, entendeu? Agora vamos pros Estados Unidos, cara. Estados Unidos, mano. Basicamente todo mundo jogou bem, cara. É muito difícil criticar alguma postura aqui dentro dos Estados Unidos. O Balogun, mano. Se o Balogun fosse melhorzinho, ele não tava no Mônaco, né? Ele poderia estar aí, sei lá, no Real Madrid, no Bayern de Munique. E outra, o Paraguai tava, mamãe, uns 4-0 aí no primeiro tempo. Mínimo. Cara, teve um lance do Balogun, não sei se vocês assistiram. Eu tava assistindo com um amigo e eu falei, cara, e nós já jogamos bola junto no mesmo time, competitivamente. Um Balogun de frente com gol, ele preferiu abrir, que eu acho que era pro Serginho Deste entrando, se eu não me engano. Ou era o Serginho Deste ou o Tyler Adams, eu não lembro quem tá, ou Freeman, eu não lembro quem entrou e bateu cruzado e o Gomes tirou. Cara, qualquer atacante que ama o gol, qualquer camisa 9 que tem tesão pelo gol, cara, pegava aquela bola do Balogun, explodia a rede, mano. No mínimo. Ele preferiu tocar e abrir pro lateral vindo a troco de nada. Ele tava já de frente pro gol. Isso você vê, cara, que
mostra a qualidade do centroavante, rapaziada. Ele fez os gols, 2 gols, sim, fez muito por a defesa do Paraguai estava jogando em linha e errado, tá? Então tava acontecendo assim um fenômeno, cara, que no futebol futebol profissional e competitivo é inadmissível, que era o Pulisic, ele arrastava a linha defensiva do Paraguai para a esquerda, né, em cima do Cáceres, que é horrível, horrível, e com a cobertura aqui do Gomes, do Diego Gomes, e ele conseguia transitar pro meio, tocando a bola, cara, pelo meio. Até achar o Balogun, até achar o McKennie que tava chegando. Pelo meio, cara, isso não pode existir, cara. Estados Unidos tava entrando pelo meio, mano. Futebol hoje em dia é competitivo, rapaziada. Por que hoje tem muito ponta no futebol? A maioria dos times tem 4-3-3, 3-4-3. Os laterais às vezes são ala, tem ponta. Porque, cara, hoje no futebol tático e físico não tem espaço no meio, cara. Qualquer esquema não tem espaço no meio. O meio, cara, é um setor de campo que não tem que ter espaço, tá? Tem 2 zagueiros, 2 volantes, 3 zagueiros, 2 volantes, 3 zagueiros, 3 volantes. Não tem que ter espaço. Você pode perder, mas se você perder as pontas, se você perder as entrelinhas, o que acontece? O que é entrelinha, cara? Eu já falei muito em alguns vídeos, mano. Só que, né, a gente não tem muito alcance. Então, entre linhas é quando o bonequinho aqui, ó, vamos simular dos Estados Unidos, ele consegue receber a bola entre o Cubas, o Gomes, o Bobadilha e o Alderete. Isso aqui é entre linhas. Se ele recebe aqui e faz uma movimentação para algum ponto, algum ala, algum atacante, algum ala, essa é a movimentação de gol. A maioria dos lances que isso acontece é gol, certo? No futebol. Por isso que ganhar entre linhas hoje seria uma meta, tá ligado? Tem a parte fácil do futebol para chegar no gol, que é cruzando, que é fazendo o chutão, que é a famosa transição direta. E tem a parte mais complicada, que é transição, entre linhas, entrar pela entre linhas. Entre linhas, tabela, cara do gol. Entre linhas, acha alguém no facão, gol. Isso é muito difícil. Quem conseguir dominar, geralmente ganha jogos. Só que além de os Estados Unidos não ganhar entre linhas, maioria das vezes, porque as 2 linhas de defesa do Paraguai com as 2 linhas do meio campo tava espremida. Então o que eles conseguiram fazer, cara? Que é, mano, eu acho que o técnico do Paraguai, se ele for um bom técnico, cara, ele tem que mostrar todos esses lances, cara. Eles conseguiam, além de entrar na entrelinhas, eles entravam na entrelinhas tocando, rapaziada. Tocando. Tempo pra pensar, tocando, andando. Mano, cara, o jogo foi surpreendente, galera. A gente falando de tática, assim, sem ter uma amostragem visual, é difícil entender, mas basicamente um time jogou, o outro não. Não tem muita coisa a analisar. O Paraguai até tentou nos contra-ataques, mas tristeza. E quando conseguiu o gol com o Maurício, quando 3-1, onde todo mundo achava, pô, será? Será? E não foi o será, rapaziada. Aí os Estados Unidos apertou o passo de novo, subiu as linhas, começou a ganhar as entrelinhas de novo e garantiu 4-1. E como é que vai ficar esse grupo, rapaziada? Esse grupo, mano, eu previa o Paraguai o melhor colocado, tá? Eu previa grupo... Deixa eu ver aqui. Grupo D. Estou prevendo, né? Tem um dinheiro envolvido nisso. Turquia como primeiro lugar, certo? Paraguai e Estados Unidos disputariam o segundo lugar. No jogo de ontem eu imaginei um empate ou uma vitória do Paraguai. Então os Estados Unidos iria lutar para ficar com 4 pontos ou talvez 5, né? 2 empates e uma vitória. Eu acho que Estados Unidos e Turquia iriam ganhar da Austrália e Paraguai também. Hoje, agora, depois do jogo de ontem, eu imagino que nem eu acho que nem o Paraguai vai ganhar da Austrália, rapaziada. Não, foi ridículo. E outra, o Paraguai se fudeu lindo aqui porque tomou 4 gols, né? 3 de saldo em haver. E um dos critérios, além de pontos, dos terceiros lugares, né? Os 8, é saldo, cara. Então o Paraguai tem que pegar e tirar saldo. Tentar ganhar da Turquia, não vai conseguir, imagino eu. E tentar espancar, ou empate, né, com a Turquia, ou tentar espancar a Austrália, que eu acho que é muito difícil. Então, por mais que o Paraguai ganhe da Austrália e empata com a Turquia, ou perca da Turquia por um resultado mínimo, e o corte dos 8 terceiros lugares for 3 pontos, que o corte hoje todo mundo tá imaginando são 4 pontos, tá? O terceiro lugar que tiver 4 pontos passará pro
pro outro quadrangular antes das oitavas, né? Eu não lembro o nome. Agora, o Paraguai, cara, ele tinha que chegar nesses 4. Eu imaginei que ele não ia nem ia precisar disso. Eu imaginei que era os Estados Unidos que precisaria disso, né, cara? Mas agora é o Paraguai. Se ele conseguir só 3 na Austrália, ele já vai se ferrar porque ele tem saldo. Ele perdeu todo o saldo que ele poderia ter com os Estados Unidos tomando 4-1. Então, cara, Paraguai pra mim, se não acontecer algo muito surpreendente, tá tipo eliminado já da Copa do Mundo. O jogo de onde já eliminou eles. Então é isso, meus amigos. Hoje tem Brasil. Hoje, se eu não me engano, tem Catar e Suíça. Um bom jogo pra se assistir, tá? Ver os bonequinhos da Suíça é interessante. Catar eu não imagino nenhuma surpresa. Brasil eu acredito que vai ganhar e vai ganhar bem, tá? 2-0, 3-0. Não vai sofrer como todo mundo tá imaginando. A não ser que tome o primeiro gol, a não ser que seja expulso alguém. Um cenário que é difícil, né? Então a gente vai ter que ver hoje, né? Estreia de Copa do Mundo é foda. Então deixa aí nos comentários aí sobre a situação do jogo de ontem. Estados Unidos e Paraguai, o que vocês acharam aí sobre o jogo? Se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam, deixa todos os pontos aí. E nesse grupo D, né? Quem serão o primeiro, segundo e terceiro? Deixa aí que a gente comenta aí. Valeu, forte abraço, até o próximo jogo.